Olá, crianças, tudo bem com vocês? Nós vamos hoje para nossa aula de ciências. Hoje é dia 5 de agosto de 2021. Nós vamos ver no livro Aprender Juntos, né, de ciências, nas páginas 54 a 56. A gente vai falar um pouco sobre a reprodução dos animais. Então, a reprodução é uma das etapas do ciclo de vida de todos os seres vivos. Todos os seres vivos, eles têm o ciclo vital, né? O ciclo de vida, que é eles nascem, crescem, né? Se desenvolvem, se reproduzem e depois morrem, né? Então, esse é o ciclo vital de todos os seres vivos, tá bom? Então, aqui nessa imagem que a gente vê aqui, nós temos animais vertebrados. Lembrem que todos os animais vertebrados são os animais que possuem coluna vertebral e outros invertebrados. Então, animais invertebrados, a gente vai ver aqui a lagarta e a borboleta, que inclusive, se a gente observar, elas estão em fases diferentes da vida, né? Nós temos aí o mico, o leão-dourado, e a gente tem alguns peixes, né? Outros rãs ou sapos, né? Que vivem aí na água, né? E nós temos também essa ave, que é a jacutinga, que ela pode medir até 75 centímetros. E ela habita aqui as regiões do centro-oeste e sudeste do Brasil, tá? Então, e esse outro pássaro aqui também, que é um pássaro amarelo, né? Que está sobre os galhos, pode ser um canário ou outro tipo de pássaro. Então, aqui tem algumas perguntas que vocês vão responder no caderno, se der para responder aqui, mas acho que no caderno fica melhor, tá? Quais são os animais invertebrados da imagem e como você imagina que eles se reproduzam? Identifique os mico-leões dourados, como você imagina que eles se reproduzam? Circule uma ave. As aves nascem da mesma maneira que os micos? E a outra pergunta: identifique os ovos na água. Que animal você acha que depositou esses ovos? Então, a gente conhece vários tipos de animais que depositam ovos, né? E que se reproduzem, né? No caso, tem a reprodução através de ovos, né? E aqui para os micos e os outros animais invertebrados, vocês podem verificar, né, no caso, cada tipo de espécie. No caso dos mamíferos, tem um tipo de reprodução, os anfíbios, as aves, né? Então, vocês podem se basear nisso, tá bom? Agora, como os animais se reproduzem, na página 55, então aqui já vem complementando essa resposta anterior. Então, a reprodução permite que os animais deixem descendentes, isto é, tenham filhotes. Assim, os animais permanecem no planeta. Então, vocês veem que a gente até às vezes fala muito sobre extinção de espécies. Então, quando isso acontece, o que eles fazem? Eles tentam aumentar a reprodução, né, daquelas espécies que ainda estão, para que ela não desapareça. Então, a reprodução permite que os animais deixem descendentes, que eles não desapareçam, né? Em geral, na reprodução dos animais, há a participação de um macho e de uma fêmea. É o caso dos seres humanos. Porém, existem animais que podem se reproduzir de outras formas. Então, a reprodução com macho e fêmea é, no caso, na maioria dos animais, tá? Então, e depende, né? A reprodução da maioria dos animais depende do acasalamento entre o macho e a fêmea. O acasalamento é o modo como esses animais se unem no momento da reprodução. Então, eu tenho que ter uma célula masculina e uma célula feminina, tá? Então, através do acasalamento é que há essa junção das duas células, tá bom? Então, para atrair a fêmea, alguns machos fazem a corte, isto é, apresentam um comportamento especial. O pavão, por exemplo, abre as penas da cauda e começa a exibi-la diante da fêmea para chamar sua atenção. Olha aqui, ó. A fêmea e o macho de alguns animais são muito diferentes, mas existem casos em que é difícil perceber essa diferença, que é o caso das aves, né, na maioria das vezes. Aí tem outras perguntas aqui, vocês vão responder. Olha, você conhece outros exemplos de comportamentos dos animais para atrair parceiros? Então a gente sabe alguns que são comuns, gatos, né, que fazem barulho, né,
pombos, né, que fazem aquele barulho também, todo para atrair as fêmeas, né, na época do acasalamento. E aqui há alguns casos de reprodução sem parceiro. Existem animais que conseguem se reproduzir sem precisar de um parceiro. Por exemplo, os corais são animais marinhos que podem se reproduzir formando novas partes de seu corpo. Outro exemplo é a estrela do mar. Se seu corpo se partir, cada parte pode se recuperar e dar origem a outro animal inteiro. Então, aqui vem falando novamente, ó, aqui mostrou, se ela se partir, se ela for dividida ao meio, cada metade vai originar outras estrelas do mar, tá bom? E aí, a número 2, leia o texto e responda as questões. O ruído das cigarras tornou-se uma parte de Brasília. O inseto parece prever a chegada das tempestades, somente quando a umidade do ar fica mais elevada e a água. E ele se reproduz. Então, na época que a umidade do ar fica mais elevada e a água, é que as cigarras se reproduzem. Então, é nesse momento que as cigarras adultas cantam. O canto da cigarra tem o objetivo de atrair o parceiro do sexo oposto para um relacionamento, tá? Então, aqui, ó, como as cigarras se reproduzem, vocês vão, no caso, vocês podem responder que ela na época, né, no caso através do canto dela, né, que ela tem o objetivo de atrair o parceiro do sexo oposto para um relacionamento, que é o que vocês podem colocar no item A. E no item B, de acordo com o texto, a reprodução das cigarras vai depender do quê? De um tempo muito seco ou de um tempo úmido, tá? Então, no caso, ó, se elas preveem a chegada da tempestade, elas vão precisar de um tempo úmido, né? Na época da reprodução, tá bom? Então, boa aula, crianças. Qualquer dúvida, estou por aqui.